Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Essa palavra é de Deus para você. Evangelho de João, capítulo 2. Deixa Deus falar no seu coração. O título dessa palavra é Jesus, o restaurador da alegria. Jesus, o restaurador da alegria. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, aqui está, Senhor, a tua palavra. Agora que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que a boca do pregador seja só o veículo, mas que a palavra seja tua. Senhor, que o teu povo ouça a sua voz e saiba que o Senhor fala com ele. Abra os nossos entendimentos, nosso coração. Espírito Santo, fala a nós. Tu conheces o nosso coração, conhece o nosso ser, nosso dia a dia, nossas ansiedades, nossas necessidades. Conhece todo o nosso interior. Então, fale aos corações nesta noite, Espírito Santo. Eu te peço encarecidamente, no nome poderoso e glorioso de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar de uma palavra, e o título eu já disse: Jesus, o restaurador da alegria. Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, relatado nas Escrituras. O milagre que inicia o seu ministério. E nós, como crentes, lemos esse texto e achamos: por que Jesus não começou o seu ministério num velório, ressuscitando um morto? Por que não num hospital, curando um enfermo? Por que Jesus vai começar o ministério, o milagre inaugural do ministério? O primeiro milagre, o inicial, aquele que vai dar partida ao ministério de Jesus, por que ele não realiza num funeral? Por que ele não realiza num hospital? Por que ele escolhe uma festa de casamento para iniciar o seu ministério? A gente talvez pense que seria mais útil ele começar num velório, ressuscitando o morto. Mais útil começar no cemitério, curando um enfermo. Mas coube a Jesus, e lhe aprove a Jesus, sendo ele Deus que sabe todas as coisas, escolher uma festa para começar o seu ministério. E isso não é por acaso, mas é para dizer a que ele veio. Nós achamos que o nosso maior mal é morte. Achamos que o nosso maior mal é enfermidade. Mas Jesus também enxerga que o nosso maior mal é tristeza. E por isso ele vem não só como ressuscitador de mortos, aquele que cura enfermos, mas aquele que restaura a alegria das pessoas. Jesus escolhe um ambiente de alegria, que é um casamento. E um casamento judeu é diferente do nosso.
Um casamento judaico dura 7 dias. 7 dias. Uma festa de 7 dias. Imagine você trazer todos os seus familiares para uma festa de 7 dias. E você tem que proporcionar aos convidados hospedagem, alimentação, 7 dias. Imagine 7 dias as pessoas comendo, bebendo, dormindo, sendo mantidas por você durante 7 dias. E o vinho tem que ser o bastante para que a festa dure 7 dias. É muito difícil, mas é necessário. Então, essa é a situação. Jesus, então, diz o texto, no versículo 2, que Jesus também foi convidado. E aí que eu quero começar a palavra dessa noite. Jesus também foi convidado. Nada na Bíblia é por acaso. Aqui podia só dizer que Jesus estava presente. Podia dizer que Jesus estava lá com os discípulos. Não, mas o texto faz questão de dizer que Jesus foi convidado. Que ele estava lá porque ele foi convidado com seus discípulos. E aí eu quero iniciar dizendo o seguinte, que talvez o nosso maior problema seja exatamente esse, não convidar Jesus para estar em nossas casas, não convidar Jesus para adentrar as nossas casas. E a minha pergunta inicial é, você convidou Jesus, ou tem convidado Jesus para estar na tua casa? Você tem convidado Jesus para estar na tua casa? Jesus está na sua casa, ele foi convidado, ele é um convidado para estar na sua casa. Retoricamente você pode dizer, é claro, Jesus tem livre acesso na minha casa, mas eu quero dizer, na prática você convida Jesus para estar na sua casa? Há algumas coisas que nós praticamos na nossa casa, que afugenta a presença de Jesus, que coloca Jesus para fora. Se na sua casa há muita briga, Jesus não está lá. Se na sua casa você fala muito palavrão, Jesus também não está lá. Se na sua casa não tem paz, Jesus também não está lá. Se a sua casa ainda é dominada por vícios, se a sua casa ainda é dominada por trevas, Jesus não está lá. Se a sua casa ainda reina na sua casa ainda a vontade do mundo, se na sua casa impera ainda o império das trevas, se na sua casa Deus ainda não entrou, Jesus também não está lá. Jesus foi convidado. Ele morava em Nazaré. Caná da Galileia fica bem próximo ali. Coisa de no máximo 5 quilômetros de Caná para Nazaré. Ele morava próximo da cidade onde estava sendo o casamento. Mas para Jesus ir lá, ele precisa ser convidado. Jesus sempre está próximo de nós, mas para ele entrar efetivamente, ele precisa de um convite. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Ele está sempre perto de você, mas para estar dentro de você, ele precisa ser convidado. Então você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa. O que nós assistimos na televisão, o que a televisão mostra, o que a gente permite que a televisão mostre em nossas casas, também afugenta a presença de Jesus. O que a gente pratica dentro da nossa casa vai dizer se Jesus está lá ou não. Quando você convida alguém para ir à sua casa, você procura saber do que o seu convidado gosta. Se possível, você vai fazer o prato que o seu convidado gosta, você vai colocá-lo para sentar no lugar que ele prefere, você vai receber bem o seu convidado. Então você vai tentar ao máximo agradá-lo. Então quando Jesus está na nossa casa, nós temos que agradá-lo. Nós temos que conviver com a presença de Jesus e sabendo que Jesus é santo, nossa casa também tem que andar em santidade. Mas há algumas coisas que nós praticamos nas nossas casas que afugentam a presença de Jesus. E nós queremos ter práticas mundanas, mas queremos a presença santa de Jesus. Não combina. Então, para Jesus estar em nossa casa, nós temos que santificar nossa casa. Temos que corrigir nossas falhas, nossos erros, corrigir o que falamos, corrigir nossas práticas, nosso linguajar, eliminar os palavrões, as maldições. Eliminar as práticas do mundo, eliminar as coisas diabólicas da nossa casa, limpar a nossa casa,
para que o Senhor Jesus ache lugar dentro da nossa casa. E o convite seja feito: Senhor, venha morar na minha casa. Senhor, venha habitar na minha casa. Habite conosco, Senhor Jesus. Habite nessa casa. Jesus foi convidado. Diferente do diabo, que entra em qualquer lugar sem ser chamado, Jesus não. Ele precisa de um convite para entrar. O diabo entra nas pessoas, nas casas, nas vidas, nas famílias, sem convite. Mas Jesus precisa ser convidado. Você precisa dizer: Jesus, entre na minha vida, entre na minha casa, entre na minha família, entre no meu coração. Eu quero, Jesus, eu quero o Senhor na minha casa. E Ele vai te ensinar o que você tem que fazer, para que Ele esteja efetivamente na sua casa. Um menino disse, uma ilustração, o menino disse, estava na escola, a professora disse: quem sabe o que é o inferno? E o menino levanta a mão, e a professora diz: você sabe o que é o inferno? Ele diz: eu sei. O inferno é lá na minha casa. O inferno é na minha casa. E a professora disse: mas por que você está dizendo isso? Porque no inferno tem muita briga, minha casa tem muita briga, confusão todo dia, todo mundo tem raiva de todo mundo. O inferno é na minha casa. E a professora ficou pasmada, mas o tempo passou. Passaram uns 6 meses, a professora faz uma pergunta: quem sabe onde é o céu? E o mesmo menino ergue a mão e diz: eu sei, o céu é na minha casa. E a professora diz: mas como? Você disse que o inferno era na sua casa. Ele disse: é verdade, o inferno era na minha casa, mas há 3 meses um missionário passou lá, bateu palma, pregou o evangelho para o meu pai e para a minha mãe, eles se converteram, meu pai começou a andar na presença de Deus, minha mãe também. Eles consertaram a nossa casa, hoje não tem mais briga, hoje não tem mais confusão, hoje só tem amor na minha casa e hoje o céu é na minha casa. Então o inferno não é onde o diabo está, o inferno é onde Deus não está. Assim como o céu não é um lugar onde há ausência do diabo, não. O céu é a presença de Deus. Então, para que a minha casa seja um céu, não basta o diabo não estar lá, é preciso que Deus esteja lá. Então, para que a minha casa seja o céu, não basta afugentar o inferno, é necessário convidar o céu, é necessário abrir as portas para que Jesus entre na minha casa. Ah, pastor, o diabo não está na minha casa. Oh, glória a Deus. Mas a pergunta é: Jesus está? Então, para que a minha casa seja o céu, eu preciso que Jesus entre na minha casa. Essa festa de casamento, eles foram sábios, convidaram Jesus. E para os casados aqui eu quero perguntar: você convidou Jesus para o seu casamento? Não para a cerimônia, mas para o dia a dia, a sua vida de casado. Você convidou Jesus? Jesus é um dos seus convidados? Jesus está no seu casamento? Se Jesus é um convidado no seu casamento vai bem. Porque onde Jesus está, há paz, há comunhão, há amor, há amizade. Se Jesus está aí, amém. Então convide Jesus para o seu casamento. Essa é a primeira orientação que essa palavra vai nos dar. Primeira orientação: convide Jesus para a sua casa hoje. Se ainda não convidou, convide hoje. Quando formos orar aqui: Senhor Jesus, quando eu for para a minha casa, vá comigo, entre lá, fique comigo, esteja comigo, habite na minha casa, esteja comigo, Senhor, na minha casa. Eu quero que o Senhor esteja na minha casa comigo. Aqui, Senhor, é a minha casa, abra as portas, receba Jesus na sua casa. Receba. É necessário que você convide Jesus para estar na sua casa. Diz o texto que Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E ele foi. E é interessante que Jesus não rejeita convite, não. Ele vai. Se você convidar, ele vai receber o convite e vai estar lá. Se você convidar para ele entrar na sua casa, ele vai entrar na sua casa. Ele não vai dizer: minha agenda está cheia. Não, ele está pronto para receber o convite. Convide-o e ele estará lá. E diz o texto então: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aí nós vamos falar sobre o vinho.
O vinho aqui é a bebida que traz a alegria à festa. Nós não vamos aqui discorrer sobre o teor alcoólico do vinho, isso não vem ao caso. O que nós vamos dizer é que o vinho é a alegria da festa. E que a mãe de Jesus identificou um problema na festa. Ela identificou que o vinho acabou. E ela vai até Jesus, que é o seu filho, e diz: eles não têm mais vinho. Então veja só, é uma festa de casamento e o vinho acaba. Ou seja, é uma festa de casamento onde a alegria do vinho acabou o vinho. Por quê? 7 dias de festa. A programação ou foi gente a mais, ou não tinha quantidade suficiente, o planejamento falhou, ou falhou a agenda, alguma coisa falhou, mas o vinho acabou. Só que uma festa precisa ter a alegria garantida. E eles foram até Jesus, a mãe de Jesus, foram até a mãe de Jesus, e a mãe de Jesus vai até Jesus. E aí vem a nossa segunda lição. A segunda lição nossa é: toda vez que nós precisarmos falar sobre falta de alguma coisa, nós temos que ir até Jesus. Temos que ir a Jesus. Você vai relatar o que está te faltando? Vá falar com Jesus. Acontece alguma coisa, a gente quer contar para um amigo, para um vizinho, para um parente. Primeiro, ajoelhe e conte para Jesus o que está te faltando. Fale para ele. Foi até Jesus. Olha só, a festa tinha comida? Tinha comida. Tinha dança? Tinha as danças. Tinha música? Tinha música. Então a festa tinha música, tinha dança, a comida era boa, a música era boa, a dança estava animada, mas o vinho acabou. O vinho é alegria. Na nossa casa tem comida? Tem comida. Tem bebida? Tem bebida. Tem energia elétrica, tem água, tem luz, está tudo pago, está tudo pago. Tem alegria? Bom, pastor, aí já é outros 500. Aí já é outro problema. Lá em casa está faltando alegria. Lá em casa está faltando comunhão, alegria. Aí eu quero te perguntar, irmão, como está a sua casa? O vinho aqui representa a alegria. Eu quero te perguntar, como está a alegria da sua casa? Tem comida na sua casa? Amém. Tem bebida? Amém. Tem dança? Tem. Animação? Tem. Mas a alegria, como é que está a alegria na sua casa? Tem alegria na sua casa? Como é que está a alegria entre os familiares? O marido e a esposa, os filhos, como é que está a família? Ou a sua família é aquela família que cada um fica num cômodo? Ou a sua casa é aquela casa que cada um entra num cômodo e quando quer se conversar, conversa pelo WhatsApp dentro de casa? É a família que está dentro da mesma casa, mas não está unida. É uma família que só está reunida na mesma casa, mas está separada. É o pai num cômodo, a mãe no outro, o filho no outro, e cada um se conversando pelo WhatsApp, não tem comunhão. Não se senta à mesa, não se come junto, não se dá risada. E a gente sabe que a alegria independe de valor. A alegria não precisa ter dinheiro para comprar. A alegria é uma coisa gratuita que não vem de lugar nenhum, mas que Deus pode dar gratuitamente. Então, na nossa casa pode até faltar um alimento. É crise. Mas que não falte a alegria do Senhor na nossa casa. Que não falte esse vinho de alegria na nossa casa. Porque se nós servimos a Deus, não pode faltar alegria para nós. Mas muitas casas têm o alimento, tem a música, tem a dança, como a festa, tinha alimento, tinha dança, tinha música, tinha tudo. Mas o problema é, o vinho acabou, logo as pessoas vão perceber a ausência do vinho, porque ela é percebida. Se o vinho não tiver mais, não aparecer mais vinho, a festa vai acabar. O vinho mantém a festa, o vinho mantém a alegria. Por isso eu nomeei essa pregação como Jesus, o restaurador da alegria. Por muitos crentes podem se pasmar com esse texto. Muitos crentes, se dependessem deles, eles queriam que Jesus fosse numa festa e transformasse o vinho em água. Porque vinho não é coisa de crente. Não, é melhor Jesus chegar lá e pegar todo o vinho e transformar em água, para que ninguém fique bêbado. Não, Jesus fez o contrário, transformou a água em vinho. Porque o vinho é o símbolo da alegria. E Jesus foi lá para restaurar a alegria daquela festa que ia acabar.
Aquela festa, se o vinho acabasse, ia acabar a festa. Talvez já 3, 4 dias de festa, podia acabar. O noivo ia ficar envergonhado, obviamente, porque você deu uma festa e acabou o vinho antes da hora, antes da festa. A festa acabou mais cedo. Mas o casamento não ia acabar, ele ia continuar casado, ia continuar vivendo a vida. Mas Jesus foi lá para restaurar a alegria daquelas pessoas. Perceba que o milagre de Jesus é para garantir a alegria. A gente acha que Deus só se preocupa com o nosso pão, com a nossa água. Jesus só se preocupa com nossas necessidades mais básicas. Não, Jesus se preocupa com a sua alegria. Jesus não quer te ver triste, deprimido. Jesus quer te ver feliz e alegre. Jesus quer te ver feliz, porque Jesus não te criou para viver triste, amargurado, cheio de depressão. Não! Isso é projeto do diabo. Jesus te criou para que você tivesse uma família abençoada, uma casa feliz. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que Jesus está nesse casamento, para garantir a alegria daquela festa. Ele está na sua casa para garantir a alegria da sua casa. Para garantir que a sua casa vocês possam sentar e dar risada, que vocês possam se alegrar ao redor da mesa. Isso também é a vontade de Deus para a sua vida. A gente acha que Deus só está na nossa casa para encher a geladeira e o armário de comida. Não! Ele está preocupado com a nossa alegria também. Ele está preocupado com a nossa felicidade. Você gostaria de ter um filho triste? Seu filho sempre triste? E alguém pergunta, por que seu filho é tão triste? Você dizer, eu não sei, comida e bebida ele tem. Eu dou comida, dou bebida e roupa. Não sei por que ele é triste. É óbvio que o nosso Deus não faz isso. Nosso Deus é um bom pai. Ele nos mantém, sim, nas necessidades básicas, sim, mas Ele também nos quer ver feliz. Como está a sua casa? Eles tinham comida, mas não tinham vinho. Eles tinham música, tinham dança, mas não tinham vinho. Os vasos estavam vazios. Os vasos de vinho estavam vazios. Tem muita casa que é fácil colocar uma música e ficar dançando. É uma alegria vazia, é uma alegria oca, que tem hora para começar e acabar. A alegria que Deus nos proporciona não é essa alegria do mundo, que as pessoas comemoram, depois no outro dia estão de ressaca e azedas, e ninguém lembra mais de ninguém. Não, não é essa alegria. É uma alegria permanente. Não é uma alegria que vem de fora, mas a alegria que vem de dentro. Essa é a alegria que Deus tem para nos dar. Essa é a alegria que Deus tem para você. E eu quero perguntar para você, nessa noite, por que a nossa alegria acaba? Por que o vinho nos falta muitas vezes? Por que as nossas casas estão sem alegria? Por que a alegria da nossa casa acabou? Eu quero citar aqui 3 ladrões de alegria. Por que o vinho acaba? Eu quero citar 3 ladrões que roubam a alegria de uma casa. 3 práticas, 3 ladrões que roubam a alegria de um lar. E aí eu pergunto, tudo bem na sua casa? Minha casa está bem, as contas estão pagas, tem arroz, feijão, está tudo certo, minha casa está bem. Uma casa não se constrói só com comida, bebida, energia elétrica, não. É necessário ter paz, ter alegria nessa casa. Quantas vezes você chega numa casa para comer um bife e todo mundo está comendo aquele bife com raiva e aquele bife fica amargo? E quantas vezes numa casa as pessoas estão dividindo um ovo e todo mundo está dando risada? Não é a comida, a qualidade da comida que traz alegria. A alegria já está dentro das pessoas. E tem um ditado por aí que diz que não existe comida boa para quem está com a boca amarga. Se você estiver amargo por dentro, tudo que você colocar na sua boca vai estar amargo. Se é a comida mais gostosa, mais doce, ela vai ser amarga. Então a ilusão nossa é que o dinheiro vai trazer alegria. Dinheiro não traz alegria. A nossa alegria vem do Senhor. Ela também não está na mistura, nem no que a gente vai comer. Tem famílias que dividem um pão dando risada. Dividem um ovo dando risada. E tem famílias que comem filé mignon, brigando e chorando. Então não está no valor que a família tem, no dinheiro que ela tem, não. Não está nisso. A alegria vai além disso. O primeiro ladrão de alegria é o pecado.
Não há como você andar no pecado e ser feliz. Não dá. Ah, mas fulano vive pecando e é feliz. É mentira. Aquela felicidade é falsa. Porque a verdadeira felicidade não se encontra no pecado. O pecado rouba a felicidade. O pecado rouba a alegria verdadeira. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado rouba a alegria de Deus do homem. Rouba. A palavra de Deus diz em Isaías 59:2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos conheça, para que não vos ouça. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós ficamos longe de Deus. Quando a nossa casa está em pecado, nossa casa se afasta de Deus. E quando a nossa casa se afasta de Deus, a alegria se afasta da nossa casa. Aí a gente precisa contar aquelas piadas pornográficas para dar risada. Ou então alguém precisa beber uma bebida alcoólica para ficar alegre e achar que isso é alegria. Ou então alguém tem que fazer algo errado. Muitas vezes alguém usa droga para fugir da realidade. Não! A alegria verdadeira está na presença de Deus. A alegria de andar em paz com o Senhor, de estar longe do pecado, de varrer o pecado de casa e saber, a minha casa serve a Deus, e a casa que serve a Deus é uma casa de alegria. O pecado é o primeiro ladrão da alegria. Olha só, mais um versículo, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós pedimos perdão, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessarmos, o Senhor é fiel para nos perdoar de todos esses pecados. Então há uma esperança para nós. Se você reconhece que o pecado está na sua casa, você pode banir o pecado da sua casa. Se confesse o seu pecado. Se arrependa na presença de Deus. Eu quero explicar aqui o que é arrependimento e o que é remorso. Algumas pessoas têm remorso, pecam e têm um remorso. Ah, não devia ter feito, mas não estão arrependidos. O arrependimento é quando você rejeita e não quer fazer mais. É quando você se arrepende no seu coração e de coração você sente, não devia ter feito e não farei jamais o que eu fiz. Você se arrepender é uma decisão que você toma para trás e também para frente. Para trás no sentido de não devia ter feito, mas já fiz. E para frente no sentido de não farei jamais isso em nome de Jesus. É o arrependimento. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, é uma prática que a gente não usa mais. A gente não confessa nossos pecados nem para Deus. A gente vai orar e fala, Senhor, o Senhor sabe, né, o que aconteceu, me perdoa. Não, você tem que confessar. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso, não devia ter feito, me perdoe. Confesse os seus pecados a Deus. Confesse com a tua boca, fale o que você fez, reconheça que aquilo foi errado, reconheça que foi um pecado, conserte-se na presença de Deus, e o Senhor vai levantar a sua vida novamente, e o Senhor vai trazer alegria sobre a sua casa. Se uma pessoa que serve a Deus não for alegre, quem vai ser? O inferno. Eu só acredito que a alegria existe, porque ela existe no meio dos crentes. Porque se não houver alegria no meio dos crentes, não haverá no inferno. Se você serve a Deus e não é feliz, não é alegre, quem será? Quem serve ao Satanás? Quem serve ao diabo será feliz? Não. A felicidade existe porque os servos de Deus sabem que a felicidade existe. Porque os servos de Deus são felizes em Deus. E a felicidade verdadeira está em Deus. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro pode comprar tudo, pois eu te desafio a comprar felicidade. Você pode comprar um carro, pode comprar uma casa, mas você jamais vai comprar felicidade. Você pode comprar uma casa muito boa, mas você jamais comprará um lar. Porque uma casa tem valor, tem preço, mas um lar tem valor. E o que eu digo sempre é que tudo que tem valor não tem preço, e tudo que tem preço não tem valor. A alegria não tem preço, tem valor. Por isso não tem como vender ou comprar. A sua casa tem preço. Então se alguém quiser comprar a sua casa, você põe um preço e vende. E se alguém quiser comprar seu filho? Não, aí não tem preço. Então você não pode pôr um valor.
E tudo que tem valor não tem preço. Alguém quer comprar seu carro? Você põe um valor, põe um preço e vende. Alguém quer comprar sua família? Tem como vender? Não. Porque a família não tem preço, porque ela tem muito valor. A alegria não tem preço, porque a alegria tem valor. Então, tudo que tem valor não se compra com dinheiro. O dinheiro só compra o que tem preço. A alegria tem valor, não tem preço. Então, você não compra alegria com dinheiro. Você pode comprar a casa, mas o lar você não compra. Você pode comprar a casa, mas a alegria você não compra. Então, nós precisamos de alegria de Deus. O segundo ladrão de alegria. O segundo que faz o vaso ficar vazio. O segundo ladrão que esvazia o vaso de vinho é o sofrimento. O primeiro é o pecado, o segundo é o sofrimento. Porque ninguém quer sofrer. E a gente sofre, e aí aquele sofrimento vai ficando tão pesado que chega uma hora que a pessoa abre mão da própria alegria e fala, chega, não quero mais ser feliz. Aí ela abraça a tristeza e vai dormir com a depressão. Ela se convence de que ela nasceu para ser triste. E ela abraça a tristeza. E o sofrimento se transforma num ladrão que rouba a sua alegria. E eu quero te dizer, não permita que a alegria te roube, te seja roubada. Não permita que o sofrimento roube a tua alegria. Não permita que o sofrimento te roube a alegria de Deus, não. Pastor, mas o meu sofrimento é grande. A palavra de Deus diz o seguinte, olha só, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sofrer, a gente vai sofrer. É o que está dizendo lá em João 16:33, nós vamos sofrer. Sofrer, você vai sofrer. Muitas igrejas colocam um slogan, pare de sofrer. Está vendendo um produto mentiroso para as pessoas. Porque vir para o Evangelho não quer dizer que você vai parar de sofrer, não, pelo contrário. Às vezes você vem para o Evangelho e começa a sofrer mais ainda. Por exemplo, às vezes você tem um bom emprego, vem para o Evangelho e começa a andar na presença de Deus, você perde o seu bom emprego. Às vezes todo mundo era seu amigo, você vai para o Evangelho, as pessoas não querem nem olhar na sua cara mais. Então o Evangelho não é pare de sofrer, não. O Evangelho é diferente, a frase do Evangelho não é pare de sofrer. A frase do Evangelho é sofra, mas Deus está contigo. Sofra, mas olhe para Deus. Sofra, tenha de bom ânimo, o Senhor é contigo. Sofra, mas sofra olhando para Deus, porque Ele está com você. Sofra, porque o Senhor venceu o mundo. Sofra, mas o Senhor está contigo. Sofra, mas não sofra só, porque o Senhor está com você. Ele vai te dar vitória. Então a frase não é pare de sofrer. Não. Não é pare de sofrer. Quantas pessoas eu conheço que tinham bons empregos, família, fazia churrasco todo final de semana, aquele monte de gente em casa, aquela alegria toda. Por quê? Ganha muito bem, toda semana fazendo churrasco de picanha. É lógico, um monte de amigo, todo domingo na sua casa, batendo nas suas costas. Você é o cara. Aí você se converte, perde o emprego, não vai mais comprar cerveja para o povo ficar bebendo na sua casa. Aqueles amigos desaparecem. Aí você começa a ficar só. Porque os amigos que iam tomar cerveja na sua casa e comer picanha não vão mais, você está desempregado. Aí você começa a ficar só. Aí vem o sofrimento. Não é? Então o Evangelho não é ausência de sofrimento. O Evangelho é um sofrimento acompanhado por Cristo. Porque quem é maior que Jesus? E Jesus sofreu. E se nós somos servos, nós vamos sofrer também. Então eu como pastor, eu não posso te prometer, irmão, seu sofrimento vai acabar. Não. O que eu posso te garantir na presença de Deus e diante da Bíblia é, você vai continuar sofrendo, mas você terá um companheiro poderoso com você. Jesus estará contigo. Então o primeiro é o pecado, o primeiro ladrão é o pecado, o segundo ladrão é o sofrimento. E o terceiro? O terceiro ladrão é a decepção. Por que a gente se decepciona? Porque a gente crê em homens. Porque a gente deposita a nossa confiança em pessoas. E por isso a gente se decepciona. Porque você coloca as suas fichas todas na sua carreira e aí não dá certo. Porque você coloca todas as suas fichas no seu negócio, aí não dá certo. Na sua amizade, não dá certo.
no seu namoro, aí não dá certo. No seu noivado, no seu casamento, aí não dá certo. Você coloca tudo que você tem na sua amizade, aí dá errado. Aí você se decepciona. E a decepção é um dos ladrões da alegria. Pode ver a pessoa quando ela está triste. É porque está ou pecou, porque o pecado produz tristeza também. Não pense que o pecado produz alegria. Ele produz uma falsa alegria, mas o que vem depois é uma tristeza profunda. Haja vista pessoas que usam drogas. Depois dessa euforia da droga, vem sempre uma depressão. Depois da euforia da cachaça, da droga, da euforia do vício, vem sempre uma angústia acompanhando aquilo. O sofrimento também rouba a alegria, porque o sofrimento chega a uma fase que a pessoa está sofrendo tanto que ela não acredita mais na alegria. E a decepção, pessoas que se decepcionaram com outras pessoas, que se decepcionaram no seu casamento, que se decepcionaram com seus familiares, chega um momento em que não crê mais que a alegria existe, porque se decepcionaram demais. Mas eu quero te dizer que se você está decepcionado com homens, você está errado, porque homens vão te decepcionar mesmo. Eu quero te convidar a colocar a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. A palavra de Deus diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus, tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele fala que vai fazer, ele faz. Então coloque a sua confiança em Deus, não em homens. Pastor, eu confiei naquele homem e me dei mal. Sim, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado o varão, cuja confiança está no Senhor. Confie em Deus. Eu quero te perguntar, quando foi que Jesus te decepcionou? Quando foi que Deus decepcionou você? Quando foi que Deus mentiu para você? Quando foi que Jesus mentiu para você? Isso jamais acontece. Ah, pastor, mas o meu casamento não deu certo. Esse casamento foi Deus quem deu? Ah, mas a minha sociedade não deu certo. Essa sociedade foi Deus quem fez? Se algo não deu certo é porque Deus não estava lá. Porque se Deus estivesse lá, tudo estaria dando certo. Porque onde Deus está, tudo vai bem. O nosso problema é que a gente não chama Deus no início. A maioria dos casamentos não se convida a Deus para vir no começo. A gente só convida a Deus quando o barco já está afundando. A gente convida Jesus para vir para o barco. Vem para o barco, Jesus, porque o barco já está indo a pique. Ainda bem, quando chama, ele vem e ainda consegue salvar o barco. O problema é que muitos casamentos estão naufragando e mesmo assim, os cônjuges não chamam Jesus para o barco. E o barco está afundando. Nós temos que chamar Jesus para o nosso casamento. Os ladrões de alegria. Acabou o vinho. Não tem vinho. Os vasos estão vazios. Por que os vasos estão vazios? Por que os vasos estão vazios? Pecado. Sofrimento. Decepção. Veja só. No versículo 5. O versículo 4 diz, então, disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está falando aqui da cruz, a hora dele na cruz, ok? E ele termina de falar para a mãe dele, olha, mulher, que tenho eu contigo? Chamaram mulher. Muita gente fala, Jesus foi mal educado com a mãe. Não, deixa eu explicar para você. Mulher, lá em Israel, nesse contexto, significa como uma palavra madame, senhora. Por exemplo, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana e diz mulher, ele está dizendo senhora. Ok? Então ele está dizendo para a mãe dele, senhora, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou minha hora. Ele está dizendo para ela o seguinte, ainda não foi revelado o que eu devo começar meu ministério. Não chegou a hora de eu começar a fazer ainda os milagres que eu tenho que fazer. Ainda não chegou a hora de fazer o que eu vim fazer. Ok? Mas alguma coisa Maria, ela conhece o filho dela. Mesmo a gente lendo o texto, dá a impressão que Jesus disse, olha,
eu não vou fazer nada, cada um com seus problemas, mas não foi isso que ela entendeu. A gente percebe que, quando a gente vê um escrito, a gente não sabe o tom que aquilo é falado. Mas a Maria percebeu pelo tom do filho dela, Jesus, pelo tom que ele falou, ela sabia que ele ia fazer algo. Porque mesmo a gente lendo aqui, que Jesus diz, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, nós vemos que Maria ouve isso e sai dali, ela podia dizer, ele não vai fazer nada. Não, olha o que ela diz, no versículo 5. Então falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Espera aí, mas Jesus disse, o que eu tenho contigo? A gente entende que ele não vai fazer nada. Mas a Maria, quando conversou, percebeu pelo tom, ele vai fazer algo. Ele vai fazer algo. Irmão, quem conhece Jesus sabe que em toda circunstância Jesus sempre faz algo. Quem conhece Jesus sabe que nunca você vai levar um problema a ele e ele vai ficar alheio. Jesus sempre vai resolver. Todo problema que é levado a Jesus, ele tem uma solução. E Maria sabia disso. Então ela vai aos serventes, aos garçons e fala para eles assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, faça tudo o que ele mandar. E aí, irmãos, veja só que coisa maravilhosa. Fazei tudo o que ele vos disser, ou fazei tudo o que ele vos mandar. Nós sabemos que aqui vai acontecer um milagre. Agora eu quero te chamar a atenção o seguinte, qual é o combustível que Deus vai usar para fazer o milagre? Qual é o combustível, qual é a matéria-prima do milagre? Obediência. Se o ladrão da alegria é o pecado, a matéria-prima do milagre é obediência. Muitas igrejas fazem campanha. O sacrifício. Faça um sacrifício para você ser abençoado. Faça aquele e esse, querendo dinheiro, R$100, 50, 500, só dinheiro. Não, esqueça. Olha só, o caminho da bênção não é sacrifício. É obediência. Obediência. Então veja, fazei tudo o que ele vos mandar. Tudo que ele mandar vocês fazer, façam. Aí está a base do milagre. Se você quer que a sua casa seja abençoada, faça tudo o que o Senhor mandar vocês fazerem. Você quer que o seu lar seja abençoado? Faça tudo o que a palavra de Deus manda vocês fazerem. Você quer que a sua casa seja abençoada? Faça tudo o que Deus está mandando você fazer. Seja obediente. Obedeça a Deus. Obedeça. Jesus então, passe ali, diz o texto, versículo 6, estavam ali umas talhas de pedras que os judeus usavam para fazer as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. A ordem de Jesus é, enchei as talhas. Vou falar das talhas. As talhas eram potes de barro que cabiam entre 60 a 80 litros de água. Essas talhas eram colocadas na porta da casa, cheios d'água, e ficava um cântaro do lado e uma bacia. Todo mundo que chegava, o judeu tem um rito cerimonial, quando ele chega a uma casa, ele lava os pés, as mãos e o rosto. Então todo convidado que chegava à festa, pegava a água daquela talha, colocava na bacia, lavava as mãos, o rosto e os pés. Ok? Todo convidado que chegava, pegava a água daquela talha de 60 litros até 80, enchia uma bacia, lavava as mãos, os pés, o rosto e entrava na festa. Então ali, aquelas talhas que estavam ali, diz o texto que estavam ali 2 talhas de pedras, né? As talhas de pedras que levavam, 6 talhas de pedra que levavam 2 ou 3 metretas. Então, cada metreta tem 60 a 80 litros. Então, de 2, então, vamos tirar uma média aí de 100 litros, mais ou menos. 100 litros. Então, tem 6 recipientes de pedra com a capacidade de 100 litros cada um. Então, tem 600 litros d'água ali que foram usados na festa. Estavam vazios. Esvaziou, porque os convidados foram se limpando, se lavando. Agora, veja, irmãos. Olha a ordem que Jesus dá. O problema acabou o vinho. Maria disse para os garçons,
façam tudo o que ele mandar. Veja que o problema é falta de vinho. Jesus manda encher do quê? Água. Aí eu te pergunto, irmão, se o meu problema é falta de vinho, Jesus manda encher de água, resolve o meu problema? Resolve o meu problema? Não. Se o problema da festa é falta de vinho, Jesus manda encher 600 litros de água. Aí eu quero te chamar a atenção. Imagine você, nós estamos falando de 2030 anos atrás, né? 2050 anos atrás, mais ou menos. Aí, para você encher 600 litros de água, você acha que é fácil? É só ligar uma bomba, uma torneira? Não. Tem que puxar água do poço. Então, eles têm que pegar e ir até o poço e encher, balde por balde, até encher 600 litros de água. Alguns estudiosos dizem que podia chegar até 800, 900 litros. Vamos ficar em 600, já está bastante. 600 litros de água, puxar no balde, no poço, encher as talhas, 6 talhas, 600 litros de água, resolve o meu problema, 600 litros de água, mas eu não tenho é vinho. Jesus, o que acabou foi o vinho, não foi a água. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes a ordem que Deus dá para nós não vai de encontro ao que a gente está buscando. Você pede uma coisa para Deus, Deus te manda fazer outra, e você fala, peraí Deus, mas o meu problema não é esse. Faça o que Deus mandou. Faça o que Deus mandou. Tá bom, Jesus, mas o nosso problema aqui é falta de vinho. Não, faça o que Ele mandou. Ele mandou encher de água? Enche d'água. Eu quero te chamar a atenção uma coisa, irmãos. Obedecer a Deus dá trabalho. Mas mesmo dando trabalho, ainda é o melhor caminho a seguir. A obediência a Deus. Amém? Obedecer a Deus ainda é o melhor caminho para nós. Então eles foram lá, encheram. Uma vez cheio, diz o texto, 600 litros de água. 600 litros de água. Eles encheram. Agora Jesus vai dizer para eles o seguinte. Olha só o que Jesus vai dizer. Louvado seja o nome de Jesus. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Eles obedeceram Jesus em tudo que Jesus mandou fazer. Encheram. Pegou um vaso ali de água, leve para o mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala é o mestre de cerimônia. É ele que vê o vinho, ele que vê as comidas, ele que organiza a festa, ele organiza tudo. Ele é conhecedor de vinho, ele que organiza a festa. Serviu, então, ele pegou água. O texto diz que o mestre-sala não sabia que aquilo era água. Mas o garçom sabia que aquilo era água. Porque ele encheu 600 litros de água. Ele pegou um vaso de água e está trazendo água. E ele vai colocar água no copo do mestre-sala. E quando ele coloca aquela água no copo do mestre-sala e o mestre-sala bebe, não é mais água, agora é vinho. E quando o mestre-sala bebe aquele vinho, ele diz o seguinte... O povo costuma fazer o seguinte, ele serve um vinho melhor no começo, porque depois todo mundo já bebeu, aí ele traz o ruim, todo mundo já está bêbado, não vai perceber mais. Não, mas você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para o final. Por que o melhor? Porque o melhor foi o vinho que o Senhor Jesus fez. O melhor vinho foi o vinho que Jesus fez. E aí foi o primeiro milagre. 600 litros de água, 600 até 800 mais ou menos, 600 a 800 litros de água que foram transformados em vinho do melhor vinho. Por que Jesus fez isso? Para garantir a alegria da festa. Por isso ele é o restaurador da festa. Ele foi para manter a alegria, restaurar a alegria. A alegria que seria encerrada por causa da falta do vinho, agora vai ser continuada, porque Jesus foi lá restaurar a alegria daquela igreja, daquele povo, daquela festa. Na sua casa ele também pode e vai fazer isso. Ele precisa transformar algumas coisas na sua casa, sim. Transformar a tristeza em alegria. Transformar a falta de comunhão em comunhão. Transformar a tristeza da sua casa em alegria. Transformar a divisão em comunhão na sua casa. Faça o que ele mandar. E ele vai abençoar a sua casa. Aleluias. Perceba que são ordens que não faz sentido. Olha só, a ordem que Jesus disse, encha de água, leve para o mestre-sala, mas tudo errado.
O problema é falta de vinho, manda encher de água. Agora manda levar água para o mestre sala. Faça o que Jesus manda. Você vai ver, vai dar tudo certo. Eu quero dizer para você, irmão, que a obediência nos leva à bênção. E a bênção da nossa casa, da nossa família, só depende de uma coisa: obediência a Deus. Amém? Você que está aqui nessa noite, que é chefe da sua casa, você, seja você homem ou mulher, você que coordena a sua casa, faça o seguinte: convide Jesus para entrar na sua casa. Coloque a sua casa na presença de Deus e Deus vai abençoar a sua casa. Amém? Eu quero encerrar e quero dizer o seguinte, que o vinho novo, o vinho melhor que Jesus fez ali é o Evangelho. O Evangelho precisa estar na nossa vida. O vinho novo, o restaurador da alegria. Não há como ter alegria na nossa casa se o Senhor Jesus não estiver na nossa casa. Sofrimento, eu vou te dizer um salmo. O Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perceba que qualquer convidado poderia ter faltado àquela festa. Qualquer convidado. Mas não Jesus. Olha como aquele casal ganhou em ter convidado Jesus. A alegria da festa foi garantida porque a presença de Jesus naquele lugar fez toda a diferença. Uma casa feliz é uma casa onde Jesus está. A presença de Jesus faz toda a diferença numa casa. Amém? Então vamos convidar Jesus a entrar na nossa casa. Vamos convidar Jesus para estar no nosso casamento. Vamos convidar Jesus para estar dia a dia dentro da nossa casa. Nas decisões. Em tudo que nós vamos tomar de decisão, chamar Jesus para a decisão. Chamar Jesus para frequentar nosso lar. Chamar Jesus para estar conosco. Em nome de Jesus, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Assim eu encerro essa palavra.